Minha madrasta deixou seus 3 filhos comigo para serem cuidados e algumas horas depois, ouço o conselho tutelar na porta. Abri e encontrei 2 assistentes com pranchetas dizendo: alguém denunciou negligência infantil no seu endereço. Meu coração parou completamente. As crianças estavam literalmente assistindo Bluey na sala ao lado com caixinhas de suco e biscoitos espalhados pela mesa de centro. Eles pediram para entrar e eu não tive escolha. Eles andaram por todos os cômodos, checaram a geladeira, olharam nos banheiros, até abriram a despensa. Verificaram as mãos e braços de uma criança em busca de marcas. O mais novo, de 3 anos, disse a eles que eu fiz macarrão com queijo em formato de dinossauro e deixei ele comer 2 biscoitos. Conversaram com cada criança separadamente em quartos diferentes. Enquanto isso, eu ficava lá tremendo, me perguntando o que diabos estava acontecendo. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram 20 minutos, eles pediram desculpa. Relatório completamente falso. Disseram que acontece às vezes. Pessoas fazem ligações maldosas. Eles me disseram que a ligação chegou às 14h47, cerca de 25 minutos antes de baterem na minha porta. Havia algo que não se encaixava. Minha madrasta deixou as crianças ao meio-dia e ela disse que tinha consultas médicas e tarefas do outro lado da cidade e voltaria por volta das 18 horas. 3 horas se passaram sem uma única mensagem ou verificação, o que era realmente incomum para ela. Liguei para ela no segundo em que o conselho tutelar saiu da minha porta. Ela atendeu no primeiro toque, o que literalmente nunca acontece. Está tudo bem? As crianças estão bem? Ela perguntou antes mesmo que eu pudesse dizer olá. Contei a ela o que tinha acabado de acontecer e ela ficou completamente em silêncio. Não a pausa normal quando alguém está pensando. Silêncio total por exatamente 5 segundos e então ela disse: meu Deus, deve ter sido sua mãe. Minha mãe mora no Arizona e estou no Colorado. São 14 horas de viagem. Minha mãe nem sabia que eu estava cuidando das crianças hoje porque eu não falava com ela desde a noite de domingo. Perguntei como minha mãe poderia saber que as crianças estavam aqui e ela disse que minha mãe provavelmente passou de carro e viu o carro dela na minha garagem. Uma viagem de 14 horas numa tarde aleatória de terça-feira para me espionar e ligar para o conselho tutelar. Eu disse que isso não fazia o menor sentido. Ela começou a falar mais rápido, dizendo que minha mãe nunca gostou dela, nunca aceitou as crianças, provavelmente queria causar problemas entre nós. Ela sempre teve ciúmes de as crianças me amarem. Ela disse que viria imediatamente para conversar sobre isso. Ela apareceu em exatamente 12 minutos. Para alguém que supostamente estava do outro lado da cidade em várias consultas, foi um tempo impressionante. Enquanto ela dirigia para cá, algo clicou no meu cérebro. Verifiquei a linha do tempo do meu telefone e a ligação para o conselho tutelar foi registrada às 14h47. Minha madrasta me mandou uma mensagem às 14h51 perguntando: como estão meus bebês? Estão se comportando? Isso foi antes de eu mencionar qualquer coisa sobre o conselho tutelar aparecendo. Como ela sabia que deveria checar logo após uma ligação para o conselho tutelar? A menos que soubesse que a visita estava acontecendo, não disse nada quando ela chegou. Deixei ela continuar falando. Ela continuou falando sobre como minha mãe deve ter feito isso, como minha mãe tinha ciúmes do nosso relacionamento, como minha mãe não suportava ver os filhos dela felizes comigo. Ela até sugeriu que eu deveria fazer um boletim de ocorrência contra minha mãe por fazer uma falsa denúncia. Ela tinha todo um discurso preparado. Então abri o aplicativo da câmera da campainha e puxei a filmagem daquela tarde e assisti enquanto ela continuava falando. Às 14h43, um SUV branco igual ao dela passou devagar pela minha casa, mesma placa. Voltou 2 minutos depois, indo na direção oposta, ainda mais devagar dessa vez. Então, às 14h46, estacionou 3 casas abaixo, no mesmo lado da rua. Dei zoom e era definitivamente o carro dela. Eu a vi sentada naquele carro por 4 minutos, telefone pressionado no ouvido, olhando diretamente para minha casa. Às 14h50, o carro finalmente saiu. A ligação para o conselho tutelar foi registrada às 14h47. Virei a tela do meu telefone para ela. Quer explicar por que você estava estacionada fora da minha casa na hora exata em que alguém ligou para o conselho tutelar? O rosto dela perdeu a cor completamente. Todo o sangue sumiu e ela começou a gaguejar algo sobre fazer tarefas por perto, apenas passando para verificar a casa da rua. Perguntei por que ela estacionou a 3 casas de distância em vez de entrar. Por que ela não entrou se estava tão preocupada? Por que ela ficou sentada lá no telefone por 4 minutos? Por que ela chamou o conselho tutelar para os próprios filhos na minha casa? Ela tentou pegar a bolsa e ir embora. Eu parei na frente da porta. Você ligou para o conselho tutelar para seus próprios filhos para incriminar minha mãe? Preciso saber o motivo. Ela finalmente desabou, começou a chorar e disse que minha mãe estava me colocando contra ela, que eu passava muito tempo com minha mãe agora, falando com ela toda semana, visitando-a, que precisava que eu visse quem era o problema real. E ela realmente achou que se o conselho tutelar investigasse e não encontrasse nada de errado, mas eu acreditasse que minha mãe fez a ligação, eu finalmente cortaria o contato com ela e então eu só teria ela. Ela disse isso como se fosse razoável. Gravei toda aquela conversa no meu telefone e mandei ela pegar os filhos e sair imediatamente, arrumar as coisas dela e ir embora, que ela não tem permissão para voltar à minha casa. Enviei a filmagem da campainha e a gravação para o meu pai em 5 minutos. Ele tem ligado sem parar desde então, mas ainda não estou atendendo. Também enviei tudo para um advogado de família porque fazer uma falsa denúncia ao conselho tutelar é na verdade um crime no meu estado. Minha madrasta chamou o conselho tutelar para os próprios filhos para me manipular a odiar minha mãe.